Hoje o Centro-Norte Baiano Notícias veio conversar com o Dr. Alex, ele que é procurador do município de Irecê. Vamos falar sobre essa polêmica que está aí nas redes sociais nesses últimos dias sobre a estação de transbordo da cidade de Irecê. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, meu amigo, tudo na paz. Eu quero mandar aí um abraço especial aí aos ouvintes do Centro-Norte Baiano Notícias, esse veículo de comunicação tão importante para a nossa região aqui de Irecê, e parabenizar sempre o seu trabalho, Regis, que a gente tem acompanhado e percebe que você, cada dia que passa, tem ainda mais enaltecido a comunicação, não só na região de Irecê, mas em todo o estado da Bahia. Doutor Alex, vamos começar falando dessa polêmica, né? O Centro de Transbordo de Irecê, que é uma obra importante para o município de Irecê, sem sombra de dúvidas, foi lançada no 2018, no ano de 2018, e eu gostaria de saber do senhor sobre essa questão dessa decisão judicial. O que há de legal e ilegal, doutor? Para poder explicar para o pessoal, temos que entender o seguinte: o município ele tinha um terreno. Esse terreno ele era a antiga garagem, né, que a gente chamava. Então, o município resolveu, então, construir naquela localidade essa estação de transbordo, que é uma estação que vai abrigar os veículos que vão vir de outros municípios. Então, vai funcionar ali como se fosse uma espécie de rodoviária, vamos dizer assim. Lógico que com muito mais moderna e com outros requisitos. Só que o que acontece municípios pequenos, como o município de Irecê, nós temos que procurar alternativas para nos ajudar a tirar essas ideias do papel, certo? Então, o que acontece? Nós tivemos a ideia, e aí o gestor, o nosso prefeito Elmo, a quem a gente dá o crédito, ele pensou: olha, a área é 5.000 metros quadrados, então o que a gente faz? A gente leiloa parte dessa área e vincula o recurso arrecadado com esse leilão à construção dessa estação de transbordo. Então, quando pensou-se isso em 2018, foi apresentado, inclusive, todo o projeto na CDL, e em 2021 nós mandamos esse projeto de lei para a Câmara aprovou o projeto de lei, onde desafetou 30% da área e autorizou o município a leiloar aquela área para que desse recurso arrecadado aportasse lá um incentivo ou o valor total ou o valor integral na construção dessa estação de transbordo. Doutor Alex, a gente sabe que toda a administração pública ela está subordinada, né, aos princípios de direitos administrativos, em especial aí aos princípios básicos da administração. A gente sabe, são 5: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Esse leilão, ele está dentro desses princípios, doutor? Sim, o leilão ele atendeu todos os princípios. O que é que acontece? Por que então, Alex, que o Ministério Público entendeu que o leilão não tinha atendido esses princípios e ajuizou essa ação? Veja só, quando o município realizou esse leilão, ele fez a modalidade de venda, porque a Câmara autorizou, desafetou o terreno e autorizou o município a vender. Então, quando autorizou nesse projeto de lei, ele autorizou fazer isso por a modalidade de leilão. O Ministério Público, ele entende que o município, ao fazer essa venda, ele deveria ter utilizado uma outra modalidade e não o leilão. O Ministério Público, ele se baseia no artigo 17 a 19 da Lei 866 de 93, que era a lei antiga de licitações, que foi revogada agora pela 14133. Nesse artigo lá, no artigo 17, diz que você só pode fazer a venda de bens públicos através da modalidade concorrência. Então, esse é o primeiro aspecto que o Ministério Público diz que a venda do terreno não teria, de certa forma, atendido a esses princípios que o amigo citou. Só que o que acontece? Como em direito tudo é subjetivo, tudo é discutido, qual foi a interpretação então do município? Olha, nós entendemos o seguinte: só quem pode
Só quem pode, na verdade, legislar sobre licitação é a União. A União, então, ela faz normas gerais sobre licitação e normas específicas, mas a própria União autoriza que o Estado e o município complementem essa legislação. Então, quando ela editou a Lei 866 e criou regras gerais, ela também criou regras específicas que só valeria para a União. Então, nós entendemos que o artigo 17 e o artigo 19 só vale para a União. Então, a União, ao vender seus bens, ela teria que utilizar a modalidade de concorrência e não os outros entes, como o Estado e o município. Aí você diz, mas Alex, como você concluiu que logo esses artigos é de norma específica, só valeria para a União? Porque o Estado da Bahia editou em 95 uma lei de licitações e lá no artigo 34, inciso 1º, ele repete a mesma redação do artigo 17 da 866 e lá ele acrescenta, além da modalidade concorrência, a modalidade leilão. Então, se esse dispositivo do artigo 17 da 866 fosse um dispositivo de norma geral, jamais o Estado poderia complementá-lo, porque o Estado, como município, é obrigado a seguir as normas gerais que são editadas pela União. Atrelado a isso, a própria União, em 98, editou uma lei específica que autorizou também a União a fazer por leilão, e por isso que nós, ao mandarmos o nosso projeto de lei, nós também entendemos que a gente poderia criar a modalidade de venda do imóvel, por isso que nós fizemos o leilão. E é por isso que nós entendemos que o Ministério Público fez confusão nesse aspecto ao ajuizar a ação por conta do equívoco da modalidade. E é por isso que nós estamos tentando reverter isso judicialmente. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto do Ministério Público, ele alega o seguinte, que não houve publicidade, que nós não tínhamos dado publicidade, que nós não publicamos em jornal de grande circulação. Mas aí nós mostramos na ação e ao Ministério Público que o seguinte, esse jornal de grande circulação, ele é intitulado Jornal de Grande Circulação pela quantidade de tiragens. Então, hoje em dia, no mundo digital, pouco se imprime jornal, pouco tem jornal impresso. Hoje é muito mais fácil e muito mais acessível a informação digital. Por isso que nós entendemos que a publicação do aviso no nosso diário do município, ele tem uma ampliação muito maior do que a questão do jornal impresso em si. Vamos encerrar nossa entrevista aqui com o Dr. Alex, o qual agradeço pela oportunidade de falar com a gente, com o nosso canal Centro-Norte Baiano Notícias. Mas, para encerrar, doutor, não é o primeiro leilão que é realizado pela administração pública, pela Prefeitura de Irecê. No dia 30 do mês passado, se eu não me engano, teve um leilão de veículos. Já teve outros leilões. O porquê que só esse da estação de transbordo chegou a essa polêmica? Qual é a visão do senhor? A minha visão é que, na verdade, é algo político, né? Infelizmente a gente se aproxima de um ano eleitoral, a gente se aproxima de uma disputa eleitoral, uma disputa mais acirrada, uma disputa eleitoral que, em tese, ela é feita com pessoas que faziam parte do grupo político e, por conta disso, acabaram por politizar essa ação tão importante do município. Então, eu só atribuo isso a questões políticas, porque, como o amigo disse, nós já fizemos outros leilões, entendeu? Não há nenhum prejuízo, e aí eu deixo bem claro por que não há nenhum prejuízo. Porque essa área leiloada, 30% dessa área foi leiloada. Quem adquiriu essa área, ele não vai poder construir de qualquer forma, ele tem um padrão de construção ali, e ele tem um prazo de até 1 ano para ele construir. Se ele não construir nesse prazo de 1 ano, ele vai perder o dinheiro, os R$900 mil, e esse terreno vai voltar para o município. Então, assim, eu não vejo outro motivo dessa polêmica toda, a não ser
politizar, tentar jogar parte ou parcela da sociedade contra a gestão. Infelizmente, isso acontece na política e a gente tem que informar e esclarecer, por isso é que a importância de um veículo de comunicação como o Centro-Norte Baiano, da sua intervenção, porque a gente pode levar para a população a informação mais concreta, a informação real de como realmente as coisas estão acontecendo. Foi noticiado por alguns blogs, sites, nas redes sociais, tudo é nas redes sociais, que a juíza tinha publicado aí a suspensão da obra lá. E os funcionários da construtora estão trabalhando. O que há de anormal nisso aí, doutor? Na verdade, há um equívoco na interpretação do dispositivo que culminou com a suspensão do leilão. Então, o que acontece? A ação civil pública, ela pede a anulação do leilão. O leilão, ele diz respeito ao quê? Ele diz respeito aos 30% da área do terreno. Então, jamais essa decisão judicial, ela poderia impedir a estação de transbordo. Por que ela não poderia impedir a estação de transbordo? Porque essa estação de transbordo, ela não tem nada a ver com leilão, ela está sendo construída pelo município. Então, quando a juíza diz assim, olha, não pode fazer nada na área correspondente entre a rua tal, a avenida tal, ela está dizendo, ela está impedindo algo relacionado a esses 30% de faixa de terra, que é o que diz a ação. Ela não está falando do restante da área, até porque a ação o Ministério Público não pediu a suspensão da construção da estação do transbordo. O que pediu foi, olha, a suspensão, a anulidade do leilão. E a juíza faz isso de forma muito acertada, do ponto de vista quando ela diz assim, por mais que eu não concorde na suspensão da homologação do leilão, mas eu concordo quando ela diz o seguinte, olha, nessa faixa de terra aí, vocês não podem mexer, não podem construir, não podem fazer nada. Por quê? Porque está sob júdice. Então, nem a empresa pode ir lá e quem arrematou construir, porque no final do processo ela pode manter a liminar dela e desfazer o leilão, então assim, quem construiu lá vai perder, e também ele não pode fazer nada ali que venha impactar. Por isso que a decisão, ela só se restringe a esses 30%. Aí muita gente, de forma maldosa, entendeu? Diz que a juíza falou da área inteira, que não pode construir, que é mais a estação de transbordo, que o pessoal está lá. Sim, o pessoal está lá porque o pessoal está construindo a estação de transbordo nos 70% da área restante. Doutor Alex, se houver, se acontecer, né, a suspensão desse leilão, a prefeitura, o município tem como fazer um novo leilão em quanto tempo, mais ou menos, doutor, na visão do senhor? O que é que acontece? Aí, a juíza manda suspender a homologação e diz, olha, enquanto não vier uma decisão ulterior, isso está suspenso. Ela suspendeu de forma liminar, então o processo ainda tem várias fases, o município ainda vai ser notificado para apresentar defesa, a empresa que arrematou vai ser notificada, então há um processo longo. Nós recorremos dessa decisão, estamos esperando um posicionamento do tribunal, mas atrelado a isso, o que é que a gente já tem feito? A gente já tem conversado com o Ministério Público, eu estou esperando a doutora Edna Márcia chegar, ela tá em viagem. Quando ela chegar, nós vamos avaliar a possibilidade de fazer uma composição nesse processo, certo? Um termo de ajustamento de conduta, onde a gente se comprometeria a realizar um outro leilão, certo? Por conta disso, se pediria, então, vamos dizer assim, a desistência da ação. Nós só podemos fazer um outro leilão com essa ação ou julgada improcedente, ou se houver uma desistência da ação por parte do Ministério Público. Mas nós já estamos conversando e dialogando com ela, porque a intenção do município, assim como a intenção do Ministério Público, é o melhor para Irecê. Então, nós não temos nenhum problema, eu afirmo, eu tenho defendido os atos que nós atendemos a todos esses princípios aí, porque realmente eu acredito em convicção disso. Como eu tenho certeza que a
doutora Edna Márcia também tem defendido a ação, porque ela quer o melhor. Então, se o município quer o melhor, ela quer o melhor, está muito fácil de se resolver a situação e esse impasse, mas inicialmente a gente vai defender o nosso ponto e, num segundo momento, a gente vai sentar com o Ministério Público, já tem esse diálogo e, a depender da situação, a gente pode sim fazer um outro leilão, não tem problema relacionado a isso, desde que a comunidade ireceense e toda a sociedade da microrregião seja beneficiado com isso. Quero agradecer ao doutor Alex Machado, ele que é procurador do município de Irecê, nos recebeu aqui no seu escritório. Obrigado pela recepção aqui e um bom trabalho, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder esclarecer para os munícipes, né, o ponto de vista jurídico do município e, mais uma vez, ressaltar a importância do trabalho da imprensa, do Centro-Norte Baiano e o seu trabalho, Regis, que eu tenho acompanhado, repito, de perto e muito nos enaltece e nos deixa feliz quando a gente tem um comunicador imparcial como você. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Eu sou radialista e jornalista Regis Aloy, diretamente aqui do escritório do Dr. Alex Machado, para o Centro-Norte Baiano Notícias.